Fala galera dos terceiros anos, tudo bem? Tranquilos? Eu estou bem. Aumentem a velocidade do vídeo e vamos dar prosseguimento ao nosso conteúdo. Nós vamos começar a estudar agora geometria analítica. Encerramos o conteúdo de matemática financeira. Caso alguém ainda esteja com dúvida sobre matemática financeira, pode me perguntar no WhatsApp. No YouTube, eu tenho as minhas videoaulas, né, que estão gravadas lá. Você pode assistir novamente. E existem outras videoaulas também, enfim, infinitas videoaulas sobre qualquer assunto que você colocar lá, do ensino médio. E é isso aí, galera. Então vamos lá. Bom, vamos começar agora o conteúdo de geometria analítica. Eu coloquei aqui um pequeno texto no qual é dito, assim, de uma forma simplificada, o que é a geometria analítica. Caso você queira copiar isso aqui no seu caderno, pode ser interessante para você estudar depois e ficar mais fácil de relembrar as coisas. A geometria analítica é o campo da matemática em que é possível representar elementos geométricos como pontos, retas, triângulos, quadriláteros, circunferências, utilizando expressões algébricas. Vamos tentar entender o que nos é dito nesse texto aqui. Primeiro, galera, o que são expressões algébricas? Qualquer expressão matemática que tenha letras, por exemplo, 3x mais 2y. Isso aqui é uma expressão matemática que tem letra. X mais y menos z. Também é uma expressão matemática que tem letra. Qualquer expressão matemática que tenha letras é chamado de expressão algébrica. Beleza? O que acontece? Aqui na geometria analítica, nós vamos aprender a estudar figuras geométricas, como por exemplo circunferências, triângulos, quadrados. Se bem que, triângulos e quadrados não tanto, mas a gente vai ver algumas coisas. Retas, pontos, enfim. E diversas outras figuras que nós não vamos ver aqui, mas que é possível ver se você for estudar mais aprofundado na faculdade e tal. Quem faz curso de exata, existe uma disciplina lá nos cursos de exatas chamada geometria analítica, que a pessoa estuda de forma mais aprofundada do que a gente vai ver aqui. Mas enfim, na geometria analítica a gente vai aprender a estudar essas figuras geométricas, as suas características, por meio de expressões algébricas. Então cada figura dessa vai ter uma expressão algébrica que representa ela. Então, a circunferência vai ter um tipo de expressão algébrica, o triângulo vai ter outro, a reta vai ter outro, e assim por diante. Aí nós vamos aprender a estudar as propriedades, as características dessas figuras utilizando expressões algébricas. Também é possível fazer o contrário também. Cada expressão algébrica vai ter uma figura correspondente a ela. E a gente vai aprender a obter informações de como seria essa figura apenas olhando para a expressão algébrica. Então é um conteúdo que particularmente eu gosto das contas que caem aqui nesse conteúdo, espero que vocês gostem também. E assim, galera, aproveitem essas primeiras aulas. É lógico que assim, toda aula é importante, né? Mas essas primeiras aulas, principalmente essa aula, a próxima que a gente for ter, vai ser importante demais, porque vocês sempre vão estar utilizando o que eu vou mostrar aqui hoje. Então, o que eu vou mostrar aqui hoje para vocês na próxima aula é algo assim que vai ser muito recorrente. Toda hora vocês vão ter que estar lembrando. Então, se vocês não aprenderem o que eu mostrar aqui hoje, isso vai dificultar o aprendizado de vocês nas próximas aulas. Beleza? Então, assistem às aulas, principalmente essas aulas iniciais. Se um dia você perdeu uma aula, assista depois o vídeo para você não ficar perdido no conteúdo. Beleza? Muito bem. Aí assim, galera, esse conteúdo aqui, ele é gigantesco, tá? Gigantesco mesmo.
Tanto é que, mesmo ele sendo gigantesco, nós vamos gastar um tempo grande vendo ele, mas mesmo assim não vai dar para ver muita coisa dessa de geometria analítica. Tá? Aí o que acontece? A gente vai ter várias etapas, como se fosse uma escada. A gente vai todo dia não, assim, mas de a cada 2 aulas, mais ou menos, 2, 3 aulas, de 3 em 3 aulas, mais ou menos, a gente vai estar vendo uma etapa nova do conteúdo. Então hoje a gente vai começar a estudar o gráfico, como que a gente monta o gráfico, como que a gente identifica pontos no gráfico. Depois a gente vai aprender como que a gente liga uma reta, aliás, como que a gente encontra a distância entre pontos do gráfico, como que a gente, depois a gente vai passar para equações, como que a gente encontra a equação de uma reta no gráfico, enfim. A gente vai, de 3 em 3 aulas mais ou menos, ou mais, a gente vai ter uma etapa, e são muitas, muitas, muitas mesmo. Enfim, então vamos lá então. Bom, o que acontece, galera? Essas figuras que eu comentei com vocês aqui, circunferência, retas, triângulos e tal, nós não vamos colocar essas figuras, desenhar essas figuras em qualquer lugar. A gente não vai chegar aqui, olha aqui um triângulo, vamos estudar ele. Não vai ser assim. As figuras, elas sempre vão estar postas em uma região, em um gráfico que nós chamamos de plano cartesiano. Tá? Plano cartesiano. Que também pode ser chamado de sistema cartesiano ortogonal. Esse nome ortogonal, agora eu vou explicar para vocês por que aparece esse nome aqui. Mas enfim, é mais comumente chamado de plano cartesiano. Tá? Então, todas as figuras que nós vamos desenhar nesse plano cartesiano. E nos exercícios que você for resolver também, essas figuras vão estar no plano cartesiano. Então, assim, é essencial que você tenha um entendimento, um certo domínio sobre esse plano cartesiano, sobre como que se monta ele, as formas possíveis de se montar ele, como identificar pontos nele, tá? Muito bem. Então, vamos aprender a montar esse plano cartesiano. O plano cartesiano foi elaborado, criado, vamos dizer assim, por um filósofo e matemático chamado René Descartes. Esse cara foi muito importante, ele viveu no século XVII, foi um grande filósofo, além de matemático, escreveu livros importantes, teve uma contribuição muito grande para o pensamento e para a ciência como tal. Então, caso vocês queiram dar uma pesquisada sobre ele, com certeza tem muito vídeo sobre ele no YouTube, textos no, no Google. Acho que vale a pena, é um cara que vale a pena a gente conhecer. Bom, então, como que funciona esse plano cartesiano inventado pelo René Descartes? O plano cartesiano ele é constituído por duas retas que nós chamamos de eixos, dois eixos. Um eixo vertical, quando a gente fala vertical, significa que é de baixo para cima, e um eixo horizontal. Aí a gente comumente chama esse eixo horizontal de x e o eixo vertical de y. Isso aqui é quase que uma tradição na matemática, tá? Esses eixos, eles têm nomes. O eixo y é chamado de eixo das ordenadas. Então, eixo das ordenadas. Eu não gosto de ficar escrevendo assim porque demora demais. Ordenadas. E o eixo X é chamado de eixo das abscissas. Vou escrever só abscissas aqui para andar mais rápido. Então, eixo das ordenadas, eixo das abscissas. Muito bem. Beleza, então está aqui quase completo o nosso gráfico. Para concluir,
a gente vai ter que milimetrar esse gráfico. Milimetrar é como se a gente fosse colocar medidas aqui, como se fosse uma régua. Aí eu vou milimetrar ele aqui e depois eu vou fazer uma discussão com vocês sobre as formas possíveis de milimetrar ele. De colocar escalas nele. Eu vou fazer uma certa... Vou fazer assim de um jeito aqui genérico. Mas aí eu vou comentar com vocês as formas possíveis, se sempre precisa ser desse jeito aqui, ou se pode ser de outra forma, como que é, tá? Bom, vamos conversar sobre esse gráfico aqui, galera. Sobre o plano cartesiano. Primeiro, esses eixos, eles são infinitos. Não é porque aqui eu parei no número 4, aqui eu parei no número 3, e aqui eu parei no... Aqui é o menos 3, na verdade. Ó. Aqui eu parei no menos 3, aqui eu parei no 3. Não é porque teve um fim aqui que essas retas têm um fim. Elas são infinitas. Então, aqui os números continuam. Tá? Tanto para qualquer direção que você for. Então, isso é uma coisa que sempre vai ser assim. Outra coisa também que não muda, independente do exercício que você estiver trabalhando, é com relação a esses sinais. O lado direito aqui do eixo X, para cá, sempre vai ser positivo. O lado esquerdo do eixo X sempre vai ser negativo. Não muda. Da mesma forma, o lado de cima do eixo X aqui, indo em direção ao eixo Y, sempre vai ser positivo. E aqui para baixo, no eixo Y, sempre vai ser negativo. Para facilitar esse entendimento, a gente costuma dividir, chamar essas 4 divisões que a gente tem aqui de quadrantes. Observe que essas retas, elas separam essa região em 4 partes, né? Aqui a gente tem uma parte, aqui a gente tem outra, aqui a gente tem outra, aqui a gente tem outra. Aí nós chamamos essas 4 partes de quadrantes. Beleza? Eu vou escrever aqui. Quadrante. Caso vocês queiram escrever essa palavra, dá uma pausa aí no vídeo, escreve ela, eu vou apagar que senão fica ocupando muito espaço. Tá? Então, quadrante. Esse quadrante que fica aqui, ó, nessa região, nós chamamos ele de primeiro quadrante. Ele sempre vai ser chamado de primeiro quadrante. Vou colocar primeiro Q aqui. Esse primeiro quadrante, ele sempre vai ser positivo no eixo X e positivo no eixo Y. Porque aqui o X é positivo e aqui o Y é positivo. Aqui do outro lado, a gente vai ter o segundo quadrante. Esse segundo quadrante, ele sempre vai ser negativo no eixo X e positivo no eixo Y. Porque aqui é negativo no eixo X e aqui é positivo no eixo Y. Aqui embaixo a gente tem o terceiro quadrante. Ele sempre vai ser negativo no eixo X e no eixo Y. Beleza? E aqui o quarto quadrante. Esse quarto quadrante sempre vai ser positivo no eixo X e negativo no eixo Y. Beleza? Então, caso vocês queiram copiar isso aqui também, podem copiar. Se vocês forem copiar isso aqui, aí vai ser interessante vocês desenharem um outro gráfico, tá? Um outro par de eixos, porque senão não vai ter espaço para a gente fazer algumas coisas aqui. Ó. Beleza. Então, todo plano cartesiano ele vai ter esses 4 quadrantes exatamente dessa forma. Muito bem. Vamos continuar conversando sobre esse gráfico aqui. Bom, galera, observe que eu milimetrei, vamos dizer assim, eu coloquei uma escala aqui nesse gráfico de 1 em 1. Certo? Então aqui é 1, 2, 3, 4, né? Então, de 1 em 1. Precisa ser sempre assim? Não. Pode ser de 2 em 2, de 3 em 3, de 10 em 10. Na verdade, nem precisa ter uma regularidade assim. Você poderia fazer, por exemplo, assim, ó. 2, aí depois você já pula lá por um número lá na frente, que não tem nada a ver com 2. Não precisa ter uma ordem exata.
Mas assim, já que você ter essa liberdade para fazer, qual que você vai escolher? Você vai escolher aquela que for mais ideal para o exercício que você está trabalhando. Se você está trabalhando com um exercício que envolve números muito grandes, não vale a pena você colocar uma escala de 1 em 1. Por exemplo, vamos supor que a gente estivesse trabalhando com um exercício que envolvesse o número 100 no eixo X. Se eu for trabalhar de 1 em 1, eu vou ter que desenhar um gráfico gigantesco até chegar lá no 100. Conseguem entender isso? Então, por exemplo, se eu estou trabalhando com o número 100, talvez já seja interessante eu montar um gráfico de 25 e 25, de 50 e 50, porque aí chega mais fácil. Se fosse de 25 e 25, o 100 ficaria aqui. Se fosse de 25 e 25. Agora, se for de 1 em 1, eu vou ter que fazer um gráfico gigantesco para chegar no 100. Então, assim, tudo depende do problema que você está trabalhando. Outra coisa que eu quero esclarecer com vocês é com relação ao tamanho desse espaçamento aqui, ó. Eu coloquei o espaçamento desse tamanho, né? Precisa ser desse tamanho? Também não precisa. Você escolhe o espaçamento que você achar melhor para o seu problema. Mas, assim, o que não pode acontecer? Não pode é você colocar ele incoerente, vamos dizer assim. Como assim incoerente? Por exemplo, aqui está o eixo X. Aí você fala que aqui é 1. Que essa distância aqui é 0, aqui é 1. Se daqui até aqui é 1, o 2 não pode ser daqui até aqui. Não faz sentido ter isso aqui. Ó. Como que essa distância daqui até aqui é 1 e daqui até aqui é 2? Não pode. Ó. O 2 ele é o dobro do 1. Ele é 1 mais 1. Então, o 2 ele tem que ter exatamente essa mesma medida aqui, só que para cá, ó, puxada para cá. Então, o 2 tem que ficar aqui. É lógico que assim, você nunca vai conseguir fazer um gráfico perfeito, mas você tem que tentar ser coerente, porque quando a gente for fazer as figuras, se você não colocar ele coerente, a figura nunca vai ficar correta. Tá? Então, tenham esses cuidados aí. Então, é assim, galera. É assim que a gente monta o plano cartesiano, tá? Aqui tem um exemplo. Conforme eu falei, não precisa terminar no 3, no 4, enfim. Eu só fiz isso aqui só para servir como exemplo, tá? Então, é assim que a gente monta o plano cartesiano. Então, é aqui, é nesse lugar que nós vamos desenhar as nossas figuras. Circunferências, retas, pontos, triângulos. Vai ser nesse gráfico aqui que nós vamos fazer isso. Ok? Muito bem. Para começar de um jeito mais fácil, nós vamos começar a estudar pontos, que é a figura mais simples possível. É um ponto. Depois, vamos para a reta, que, vamos dizer assim, a segunda figura mais simples, né? Mas, enfim, nós vamos começar primeiro com pontos, que é o caso mais simples possível. Então, o nosso objetivo aqui agora, galera, é tentar identificar a posição do ponto por meio desse gráfico. Então, eu vou ter um ponto aqui, por exemplo. Aí eu vou mostrar para vocês como que a gente informa e identifica a posição desse ponto, o endereço dele, por meio desse gráfico, tá? Antes disso, deixa eu fazer uma analogia com vocês aqui sobre isso. Imagine que no seu bairro tenha um amigo seu que está indo em direção à sua casa, mas ele não sabe exatamente onde é. Aí ele liga para você e você fala assim, cara, onde você tá? Aí como ele não conhece o bairro, ele não consegue mostrar referências. Se ele não conseguir mostrar referências, como que você vai identificar onde ele está? Não tem como. Se você está querendo saber aonde uma pessoa está, se ela não der nenhuma referência, não tem como você saber. Se ela não falasse, olha, eu tô em casa, eu tô na rua tal, eu tô perto do orelhão, eu tô, sei lá, num prédio fulano de tal, enfim. Se ela não der referências, não tem como você encontrar. A mesma coisa vai acontecer aqui. Vamos supor que eu tenha um ponto aqui nesse lugar. Como que eu vou informar para alguém, matematicamente, a posição desse ponto?
Qual é a posição desse ponto? Se eu não tiver referências, não tem como. Porque matematicamente não adianta eu falar assim, olha, ele tá ali, ó. Aí eu vou lá e indico com o dedo assim, olha, ele tá ali. Isso não adianta matematicamente. A gente tem que informar por meio de números ou de uma equação, alguma coisa assim. Então, é bem semelhante essas duas analogias. Então, voltando aqui, se esse colega seu que está perdido, se ele usar referência de duas ruas, utilizando duas ruas como referência, ele consegue te dar a informação completa de onde ele está. Vamos supor que tenha duas ruas. Uma rua que eu vou chamar de rua 1 e uma outra rua que eu vou chamar de rua 2. Se ele falar para você assim, olha, eu estou a 3 metros à esquerda da rua 1 e estou a 4 metros acima da rua 2. Pronto. Com essas duas informações aqui, ó, 3 metros à esquerda da rua 1, 4 metros acima da rua 2. Com essas duas informações, você consegue saber exatamente onde aquela pessoa está. Então, é o mesmo raciocínio que a gente vai utilizar aqui, ó. Só que aqui no gráfico, ao invés de ser ruas, nós vamos ter os eixos, né? O eixo X e o eixo Y, o eixo das ordenadas e o eixo das abscissas. Ok? Então, é o mesmo raciocínio que a gente vai utilizar aqui. Então, vamos supor que eu tenha um ponto nesse local aqui, ó. Qual é o endereço desse ponto? Vamos utilizar o eixo X e o eixo Y como referência. Observe que esse ponto ele está na posição 3 do eixo X. E ele está na posição 2 do eixo Y. Conseguiram perceber isso? Então, eu vou informar da seguinte forma. Vamos supor que esse ponto se chama A. Por exemplo, todo ponto aqui, galera, ele vai ter um nome, tá? Geralmente a gente chama por letras. A, B, C. É muito comum chamar por P também. P de ponto. Então, a gente vai informar da seguinte forma. Como ele sai do eixo X no 3, eu vou começar escrevendo 3 aqui. Aí eu vou colocar vírgula ou vírgula e ponto e vou informar a posição que ele está no eixo Y. No eixo Y ele está no ponto na posição 2. Vamos colocar aqui, ó, 2. Pronto. É assim que eu vou informar a posição desse ponto no gráfico. Sempre o primeiro número que vai estar aqui é a posição no eixo X e o número que está aqui é a posição no eixo Y. Sempre vai ser assim, beleza? Aliás, pode, assim, principalmente na física, em outras disciplinas também, até que na matemática pode acontecer isso, desses eixos terem um significado. Por exemplo, na física, é muito comum a gente desenhar o gráfico utilizando esse eixo aqui como sendo o eixo do tempo e esse eixo aqui como sendo o eixo da velocidade. Aí, nesse caso, aqui vai representar o tempo e aqui a velocidade, certo? O que importa é que aqui sempre é a abscissa, aqui sempre é a ordenada. Bom, vamos fazer mais. Vamos supor que eu tenha um número aqui agora. Um ponto, né, melhor dizendo. Esse ponto aqui, ó. Esse ponto, ele está na posição menos 2 no eixo X e na posição menos 3 no eixo Y. Então, ele é um ponto, vamos chamar esse ponto aqui de B, por exemplo. Esse ponto B, ele tem a posição menos 2 no eixo X e menos 3 no Y. Ok? Qual é o nome que a gente dá para esses números que ficam aqui, ó? Para esses números que serviram para referenciar a posição do ponto. Nós chamamos eles de coordenadas do ponto, tá? Então isso aqui, ó, isso aqui se chama coordenadas do ponto. Ok?
Esses dois traços aqui também se chamam coordenadas do ponto. Beleza? Da mesma forma aqui, ó, coordenadas do ponto. Então, todo ponto ele é identificado por meio das suas coordenadas. Não confundir com ordenadas do eixo Y. Aqui é coordenadas. Ok, galera. Vamos só mais uma. Vamos supor que tem um ponto aqui. Qual vai ser as coordenadas desse ponto? Ele se encontra na posição 2 no eixo X e na posição -2 no eixo Y. Então, se a gente chamar ele de C, esse ponto C tem coordenadas 2 e -2. Aqui refere-se ao eixo X, aqui refere-se ao eixo Y. Bom, aí tem um caso que costuma complicar os alunos, que é assim, ó. Eu vou até diminuir aqui um pouco, senão vai ficar muito carregado o gráfico. Vou tirar esse ponto daqui. Beleza. E se eu tiver, vou até mudar de cor. E se eu tiver um ponto exatamente em cima do eixo? Se eu tiver um ponto aqui, ó. Um ponto aqui e um outro ponto aqui. Como que eu identifico as coordenadas desse ponto? Essa parte aqui costuma confundir bastante os alunos. Nossa, eu mudei a cor do negócio aqui, bem. Bom, conforme eu falei para vocês, né, isso aí costuma mudar muito, confundir muito os alunos. Vamos começar com esse ponto aqui, ó. Como que eu identifico as coordenadas desse ponto? Bom, primeiro a gente começa... Primeiro vamos dar um nome para ele, né? Vamos chamar ele de D, por exemplo. Quais as coordenadas desse ponto D? A gente começa escrevendo a posição dele no eixo X. Qual é a posição dele no eixo X? Onde ele se encontra no eixo X? Na posição 2. Então aqui no eixo X ele é 2. Qual é a posição dele no eixo Y? Bom, aqui no eixo Y ele não está nem acima e não está nem abaixo do eixo X, né? Ele está exatamente aqui no meio. E esse meio aqui é o 0. Tá? Então no eixo X ele não está nem... Desculpa, no eixo Y ele está nem acima nem abaixo, então ele está no 0 do Y. Então é 2 e 0. Ok, galera? Vamos, antes de partir para esse 1 aqui, vamos fazer mais uma no eixo X. Vamos supor que eu tenho um ponto aqui. Ó. Vamos chamar esse ponto de E. Quais as coordenadas desse ponto E? Primeiro a gente identifica a posição dele no eixo X. No eixo X ele está na posição 4. E no eixo Y? No eixo Y ele não está nem aqui acima e nem aqui abaixo. Ele está exatamente no meio. Então é 0. Estão se sentindo bem? Eu creio que sim, né? Vamos agora identificar a posição desse ponto aqui. Ó. Vamos chamar esse ponto aqui de F. Lembrando que pode ser qualquer outra letra, tá? Não precisa ser essas letras aí. Quais as coordenadas do ponto F? O F, ele está... Primeiro a gente identifica a posição dele no eixo X, né? No eixo X, ele não está nem à direita, nem aqui à direita, e nem à esquerda. Ele está exatamente aqui no meio. Então ele é 0 no eixo X. Beleza? E no eixo Y? Onde ele está no eixo Y? Na posição 1. Então, para facilitar, você pode colocar um 0 aqui também, ó, indicando que esse ponto aqui é o 0. Tá? É 0 tanto no X quanto no Y. Vamos fazer mais. Vamos imaginar um ponto aqui. Ó. Qual vai ser as coordenadas desse ponto? Vamos chamar esse ponto de G. Eu apaguei aqui o parênteses aqui. Quais as coordenadas do ponto G? Primeiro a gente identifica a posição dele no eixo X. No eixo X, ele não está aqui nem à direita, nem à esquerda. Ele está exatamente aqui no meio, então é 0. E no eixo Y? Ele está na posição -3. Então é -3. Ok, galera? Beleza, aí assim, o que eu tinha para explicar era isso.
Aí eu vou fazer uns exemplos para vocês terem uma noção de como que geralmente cai os exercícios nessa primeira parte. Lembrando que isso aqui, como assim, é muito básico, isso aqui é mais para capacitar você para o que vai vir depois. Sim, raramente você vai participar de um concurso e vai ter uma questão dessa daqui, só se for um concurso assim muito fácil e tal. Pode acontecer, né? Porque tem concurso de nível básico, né? De nível fundamental. Assim, não custa nada a pessoa aprender isso aqui, mas assim, é igual eu falo, isso aqui vai ser mais importante para vocês entenderem o que vai vir depois. Porque se a pessoa ela não entende essas questões desses pontos aqui, ela jamais vai entender o que vai vir depois, tá? Jamais é uma palavra muito forte, né? Vai ser difícil dela entender o que vai vir depois. Vou fazer uma divisão aqui nesse gráfico, nesse quadro. Então eu vou colocar um exemplo aqui para a gente fazer. Por exemplo, vamos supor que a questão, o exercício, enfim, fale para vocês o seguinte: ó. Desenhe um plano cartesiano ou sistema cartesiano ortogonal. E eu esqueci de falar o ortogonal, né? Eu vou falar para vocês agora. Só vou escrever esse enunciado aqui, eu vou falar. Desenhe um plano cartesiano e marque os pontos abaixo. Vamos supor que tivesse um exemplo assim para você fazer. Aí eu vou colocar aqui alguns pontos aqui. Vou fazer daquele outro jeito para ficar mais... Bom, galera, antes de partir para esse exemplo, deixa eu só explicar para vocês o significado dessa palavra ortogonal. Sistema cartesiano ortogonal. Bom, o sistema cartesiano, o plano cartesiano, essa figura aqui, né? É esse sistema de eixos aqui que a gente faz. Eixo X, eixo Y. Qual é o motivo dessa palavra ortogonal aparecer? É porque entre esses eixos sempre haverá, se ele for ortogonal, né, um ângulo de 90 graus. Então aqui tem um ângulo de 90 graus, aqui tem um ângulo de 90 graus, aqui tem um ângulo, nossa, aqui tem um ângulo de 90 graus e aqui tem um ângulo de 90 graus. De modo que 90 mais 90 mais 90 mais 90 dá 360 graus, dá um giro completo, né? Então, o sistema ortogonal é um sistema que entre os seus eixos tem um ângulo de 90 graus. Há um ângulo de 90 graus entre os seus eixos. Tudo bem? Outra coisa que eu gostaria de comentar com vocês é assim. Esse exemplo aqui, ele está falando assim, desenhe um plano cartesiano. É comum aparecer nos exercícios a palavra esboce. Esboce. Esboçar. Esboçar é você desenhar o gráfico também. Você pode interpretar aqui na matemática da mesma forma, tá? Então, esboce é a mesma coisa. Se ele falar assim, esboce o plano cartesiano, esboce um gráfico, é desenhar o gráfico, tá? Muito bem. Então, vamos lá, galera. Então, primeira coisa que ele pede é para a gente desenhar o plano cartesiano. Então, vou desenhar o plano cartesiano. Ah, outra coisa. Como que deve ficar, qual é a posição ideal
para esse eixo X ficar? Ele deve ficar nesse lugar? Ele deve ficar mais aqui em cima? Deve ficar mais aqui embaixo? Aonde que eu coloco ele? Mesma coisa, depende do problema que você está trabalhando. E ele deve ficar mais para cá, assim, só com essa brechinha daqui? Ou ele deve ficar mais para cá? Ou ele deve ficar exatamente no meio? Como deve ser? Também depende do problema que você está trabalhando. Se você estiver trabalhando com um problema que no eixo X, lá nas coordenadas do eixo X, só vai até o número 1, não tem por que você desenhar uma reta muito grande aqui para o lado direito. Porque se só vai até o número 1, o que vai adiantar esse desperdício de reta daqui do outro lado? Da mesma forma, se no eixo X ele vai até o menos 7, você vai precisar de uma reta grande aqui do lado esquerdo, para ele vir, para você ir contando, menos 1, menos 2, se você for fazer de 1 em 1, né? Menos 1, menos 2, até chegar lá no menos 7. Então, antes de desenhar um gráfico, é interessante você dar uma olhada nos pontos que você vai ter que colocar lá. Que aí você vai ter uma noção de qual deve ser o jeito das retas, a posição das retas. Se vai ser com uma pequena parte aqui ou com uma maior parte aqui. Tá? No eixo Y, da mesma forma. Bom, aqui ele só vai até o menos 3 no X. Então, uma distância aqui assim tá boa. No eixo X positivo, ele só vai até o 1. Então, eu não preciso de ter um espaço muito grande aqui. Ó. Então, vou fazer isso daqui até aqui. No eixo Y, o maior que ele vai é o 4. Então, teria que ter um espaço grande ó, daqui para cima. Eu acho que daqui dá para fazer. 1, 2, 3. Ó, já não dá. Então, vou colocar essa reta X mais para baixo aqui. E no lado negativo, ele só vai até o menos 2. Então, deixa eu ver se aqui dá. 1, 2. Acho que aqui dá já, do jeito que tá aqui. Então, eu poderia desenhar o gráfico assim, por exemplo. Tá? Professor, precisa necessariamente assim? Não, se você quiser desenhar ele grande para cá, mesmo não sendo necessário utilizar essa parte, você também pode, não tem problema, tá? Bom, então vamos lá então. Então eu vou começar a milimetrar. Como os números aqui são números pequenos, eu vou milimetrar de 1 em 1. Eu vou colocar uma escala de 1 em 1. Então, eu vou escolher um tamanho aqui para ser o 1. Aí todos os outros espaços de 1 eu vou tentar colocar desse mesmo tamanho. Então, 1, 2, 3, 4. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Nossa, eu vou aumentar o zoom aqui, que senão a letra fica mais feia ainda. Esse 2 aqui ficou horrível. Aí aqui tem o menos 1 e o menos 2. Se você quiser escrever esses números em cima aqui, ó, também não tem problema, tá? Aqui, se você quiser escrever eles do lado direito aqui também, não tem problema. Bom, então vamos lá. Então, primeiro ponto, vamos começar aqui pelo ponto A. Esse primeiro número aqui se refere à posição do eixo X e aqui a posição do eixo Y, né? Então, ele vai sair do eixo X na posição 3 e vai encontrar o Y na posição 4. Aí eu não posso fazer isso aqui, ó. Tá? Você sempre traça de forma paralela. Então, eu vou subir aqui paralelamente ao eixo Y. Então, até chegar lá no 4, positivo. Então, paralelamente. E daqui para cá, eu vou traçar paralelamente ao eixo X. Então, fica assim. Tem alunos que às vezes fazem assim, ó. Fica totalmente errado se você fizer dessa forma, tá? Então, aqui está o nosso ponto A.
Agora vamos colocar o ponto B. Ele é menos 2 no x e menos 2 no y. Então ele é menos 2 aqui no x e menos 2 no y. Olha só, nesse caso aqui, seria interessante eu ter escrito esse menos 2 do outro lado, né? Porque aí agora as coordenadas aqui estão tapando o número. Aqui ficou um pouquinho tortinho, mas não tem problema não, tá? Ficar só um trisquinho assim não tem problema não. Seria melhor ter colocado esse menos 2 aqui e esse menos 2 aqui. Mas enfim. Aí esse ponto aqui é o ponto B. Aí aqui a gente tem o ponto C. Ele é 0 no x e 1 no y. 0 no x significa que ele não está nem desse lado e nem desse lado. Nem do lado direito, nem do lado esquerdo. Ele vai estar em cima do eixo y aqui, ó. Vixe, tinha uma coisa aqui, eu apaguei a leitura BKB. Então ele é 0 no x e ele é 1 no y. Então ele vai estar exatamente aqui, ó. Ele está aqui no meio do eixo x e ele é 1 no eixo y. Então ele fica aqui. Esse é o ponto C. O ponto D, ele é 1 no x. Então ele fica aqui e é 0 no y. 0 no y ele não está nem acima nem abaixo. Então ele fica exatamente aqui em cima. Esse é o ponto D. Pronto, galera. Esse é o nosso problema. Nosso exemplo. Estão se sentindo bem? Aí pode ser que venha um exercício também que já te deu o gráfico desenhado. Aí ele já te deu um ponto aqui. Nossa. E pergunte para você, ele te dá até o nome do ponto. E pergunta para você quais as coordenadas desse ponto A. Pode ser que caia um exercício assim para você. Quais as coordenadas desse ponto A? Aí você vem e fala, ó, é 3 no eixo X e 3 no Y. Beleza? Então, por enquanto é isso, tá, galera? Creio que a aula deu para dar uma abrangida boa nessa primeira parte, mas qualquer dúvida vocês podem me perguntar pelo WhatsApp, beleza? Então é isso, até a próxima, falou!